Você já sentiu que, logo após romper o jejum, sua energia parece despencar em vez de subir, ou que aquela leveza que você sentiu durante as horas sem comer foi substituída por um inchaço inesperado e uma névoa mental repentina? Se você tem mais de 45 anos, é muito provável que você já tenha passado por isso, sentindo-se exausto exatamente no momento em que deveria estar recarregando as baterias. Antes de continuarmos, convido você a se inscrever aqui no Nexus Saúde para acompanhar nossa jornada de descobertas sobre como o seu corpo funciona de verdade após os 45 anos, recebendo semanalmente conteúdos baseados em ciência para que você recupere o controle da sua vitalidade. Hoje, vamos desvendar exatamente o que acontece dentro de você quando esse momento crucial, a quebra do jejum, é feito da maneira errada e por que isso pode estar anulando todo o esforço que você dedicou às horas anteriores. Muita gente encara o jejum apenas como um período de restrição, um tempo onde apenas a água é permitida, mas a ciência nos mostra que o jejum é, na verdade, um gatilho para um processo interno de limpeza e renovação, chamado autofagia. Imagine que suas células são como pequenas casas, que ao longo de décadas acumulam poeira, móveis quebrados e entulho. Quando você jejua, você dá ao seu corpo uma oportunidade valiosa de faxina. O organismo entende que não há suprimento externo de energia chegando e, por isso, ele começa a reciclar esses componentes velhos e danificados. É um período de economia inteligente. No entanto, o momento da quebra do jejum é o ponto de virada definitivo. Se você tratar esse momento como uma simples refeição comum, todo o trabalho de faxina pode ser interrompido bruscamente. Quando você passa horas em jejum, seu corpo reduz a produção de insulina, aquele hormônio que funciona como uma chave abrindo as portas das células para o armazenamento de energia. Isso é excelente para a quebra de gordura e para a sensibilidade metabólica. Agora, imagine o que acontece se logo após esse período de tranquilidade hormonal, você ingerir uma quantidade elevada de carboidratos refinados ou açúcar puro. O seu pâncreas recebe um sinal de alerta imediato. Ele entende que precisa produzir uma enxurrada de insulina para lidar com aquele pico repentino de glicose no sangue. Esse choque glicêmico é o que chamamos de quebra inadequada. O que o seu corpo sente é como se você tivesse jogado um balde de água gelada em um motor que estava aquecendo suavemente. O metabolismo, que estava focado em utilizar reservas de gordura, trava. A sensação de bem-estar e a clareza mental que você sentia durante o jejum desaparecem porque seu cérebro, acostumado com uma fonte de energia estável, sofre com a oscilação brusca provocada por esse pico de insulina. Para entender melhor, pense no seu corpo como um carro de luxo que passou anos rodando e agora precisa de uma manutenção cuidadosa. O jejum é como levar esse carro para a oficina e desligar o motor para que os mecânicos, que seriam as suas células, possam trocar as peças vencidas. Quando você quebra o jejum com um alimento rico em processados e açúcares, é como se você tentasse ligar o motor e acelerar ao máximo antes mesmo que as peças novas fossem fixadas no lugar. O resultado é um desgaste prematuro e o acúmulo de substâncias que deveriam ter sido descartadas. Após os 45 anos, nosso corpo não tem a mesma resiliência de um jovem de 20. Nossos sistemas de controle metabólico são mais lentos para se ajustar a essas variações. Por isso, quando você quebra o jejum de forma inadequada, você não apenas impede a autofagia, mas também cria um ambiente inflamatório. Essa inflamação silenciosa no início é a raiz de muitos problemas de saúde que aparecem com o tempo, desde a resistência insulínica até a fadiga crônica. Muitas pessoas me perguntam se é necessário comer muito logo após o jejum para compensar as horas de abstinência, e a resposta é um sonoro não. O seu estômago e o seu trato digestório também passaram por um período de repouso. Se você sobrecarrega o sistema com uma refeição pesada e complexa, a energia que deveria ser usada para a sua renovação celular e para manter seu cérebro alerta, agora será drenada para o processo de digestão lenta.
É por isso que você sente aquele sono pesado logo após comer. O sangue sai da periferia, sai da cabeça e corre para o sistema digestivo para processar aquela carga inesperada. A quebra do jejum ideal deve ser pensada com calma e estratégia. O primeiro passo é hidratar o sistema. Durante o jejum, você perdeu eletrólitos importantes e, embora tenha bebido água, o seu corpo precisa de suporte mineral. Começar com uma hidratação de qualidade já prepara o terreno para o que virá a seguir. Em segundo lugar, prefira alimentos que não exijam uma resposta insulínica explosiva. Proteínas de boa qualidade, gorduras saudáveis e fibras são seus melhores aliados. Pense neles como o combustível de alta octanagem que seu carro precisa para rodar com suavidade depois que o motor foi revisado. Eles garantem a saciedade e mantêm sua energia estável ao longo de todo o resto do dia, evitando aquele ciclo vicioso de fome, ansiedade e nova alimentação descontrolada. Vamos falar sobre o conceito de densidade nutricional. Se você tem apenas uma oportunidade de ingerir nutrientes após um período de jejum, por que desperdiçar esse momento com alimentos que apenas oferecem calorias vazias? Após os 45 anos, cada refeição é uma oportunidade de fornecer ao seu organismo os blocos construtores que ele precisa para manter a pele, os músculos e até a função cerebral em dia. Se você quebra o jejum com um pão branco ou um doce, você está enviando um sinal de armazenamento de gordura e estresse metabólico. Se você quebra com vegetais, proteínas magras ou gorduras boas, você está enviando um sinal de vitalidade e construção. Este é o segredo da longevidade metabólica. Entender que você não apenas come para silenciar a fome, mas para sinalizar ao seu corpo em que direção ele deve seguir. Muitas vezes, a dificuldade em manter o jejum ocorre justamente porque a quebra anterior foi mal feita. Se você termina o dia com uma refeição desequilibrada, você acorda com a glicose oscilando e, consequentemente, mais fome no dia seguinte. É um ciclo que precisa ser quebrado com consciência. Comece devagar. Se você costuma fazer jejum, planeje sua primeira refeição com o mesmo cuidado com que planeja uma reunião importante de trabalho ou um compromisso financeiro. Tenha os alimentos certos à mão. Não deixe para decidir o que comer quando a fome estiver em seu auge, pois é aí que o seu cérebro, buscando energia rápida, vai sabotar suas escolhas. Entender a ciência por trás da autofagia nos dá autonomia. Você não precisa mais ser refém da fome ou da falta de energia que parece surgir sem motivo. Quando você compreende que o seu corpo é um sistema inteligente que responde aos sinais que você envia, tudo muda. A quebra do jejum é, talvez, o hábito mais importante que você pode ajustar para colher os benefícios da longevidade. Não se trata apenas de perder peso, mas de garantir que, ao atingir a maturidade, você tenha a clareza mental e a disposição física para fazer tudo o que ama. A autofagia ativada pelo jejum é como uma renovação profunda de toda a sua estrutura interna, e uma quebra inteligente é o que garante que essa renovação seja permanente. Você pode estar se perguntando se deve mudar tudo de uma vez. A resposta é não. A saúde metabólica é construída com consistência, não com mudanças radicais que duram apenas 3 dias. Tente, na sua próxima quebra de jejum, simplesmente substituir um carboidrato simples por uma porção de proteína. Observe como você se sente 1 hora depois. Sente o mesmo sono? A clareza mental se manteve? Esse é o seu termômetro. O seu corpo sempre conversa com você. A questão é saber interpretar o que ele está dizendo. Se você se sente bem, com energia constante, você está no caminho certo. Se você se sente estufado ou cansado, é um sinal claro de que a combinação daquela refeição não foi a ideal para o seu metabolismo atual. Ao longo desta conversa, vimos como a insulina dita o ritmo da sua energia e como o excesso de glicose logo após o jejum pode ser um retrocesso. Reflita sobre o seu dia a dia. Quantas vezes você quebrou o jejum apenas por conveniência, ignorando o impacto biológico que isso teria? A partir de hoje, encare a quebra do jejum como uma cerimônia de cuidado.
É o momento em que você decide se vai dar ao seu corpo as ferramentas necessárias para a regeneração, ou se vai forçá-lo a lidar com um excesso de carga desnecessário. É uma escolha que você faz todos os dias, e é essa escolha que determina a qualidade do seu envelhecimento. Lembre-se de que a renovação celular não acontece num estalar de dedos, mas é o resultado acumulado de pequenas decisões inteligentes. Ao manter a insulina baixa na quebra do jejum, você permite que o metabolismo continue utilizando as gorduras como fonte de combustível por mais tempo. Isso é o que chamamos de flexibilidade metabólica, a capacidade de alternar entre diferentes fontes de energia sem perder o ritmo. Isso é o que separa as pessoas que se sentem cansadas e inchadas aos 50 anos daquelas que esbanjam vitalidade e clareza. Você tem, nas suas mãos e no seu prato, o poder de influenciar o seu envelhecimento de uma forma que a medicina moderna raramente nos ensina a fazer. Não se desanime se não acertar de primeira. O importante é o aprendizado contínuo. Cada vez que você escolhe bem, você está treinando o seu corpo para ser mais eficiente. Aos poucos você notará que não precisa mais de lanches constantes, que o seu humor se tornou mais estável e que aquela névoa mental que aparecia à tarde simplesmente se dissipou. A clareza que vem de um metabolismo bem cuidado é uma sensação indescritível de liberdade. É a autonomia que você tanto busca para viver a maturidade com plenitude. O corpo que você terá daqui a 10 anos é construído pelas escolhas que você faz hoje, especialmente na forma como você alimenta suas células após o jejum. Portanto, quando chegar o momento de romper o jejum, pare, respire e faça uma escolha consciente. Priorize a proteína, as gorduras boas e os nutrientes que realmente alimentam. Sinta a diferença em sua energia. Sinta a diferença em sua mente. E, acima de tudo, sinta a satisfação de saber que você está agindo com inteligência e estratégia para proteger o seu maior patrimônio, que é a sua própria saúde. A ciência está ao seu lado, e o Nexo Saúde está aqui para traduzir esse conhecimento para você. Se este conteúdo trouxe clareza para o seu dia, compartilhe com alguém que também está buscando mais energia e saúde após os 45 anos. Chegamos ao final desta explicação profunda sobre a quebra do jejum, mas este é apenas o começo da sua mudança de vida. Se você deseja aprofundar ainda mais, entender exatamente quais alimentos escolher para cada fase do seu dia e como estruturar um protocolo de jejum que respeite o seu ritmo biológico, eu convido você a clicar no primeiro link da descrição para conhecer nosso programa completo de base metabólica. Lá, detalhamos exatamente o que você deve fazer para recuperar a autonomia e a energia que você merece. Não deixe para depois a saúde que você pode começar a recuperar hoje, pois cada detalhe da sua rotina metabólica conta na construção de um futuro com mais vitalidade. Inscreva-se no canal, ative o sino de notificações e continue conosco nesta jornada de transformação metabólica, onde a ciência encontra a vida prática, para que você nunca mais se sinta refém do cansaço. Estamos juntos nessa busca pela sua melhor versão. Entender a mecânica do jejum é apenas a primeira camada de uma cebola, que, quando descascada, revela sistemas regulatórios fascinantes dentro de você. Muitas pessoas cometem o erro de tratar o jejum como um simples ato de privação calórica, ignorando que, na verdade, estamos falando de uma sinalização hormonal complexa. Quando você prolonga o período sem ingestão de alimentos, você está essencialmente enviando um comando para que seu corpo mude o interruptor metabólico. Deixamos de ser máquinas movidas à glicose, que dependem de um aporte constante de açúcar para funcionar, e passamos a ser motores de alta eficiência que utilizam as próprias reservas de gordura como combustível de elite. Mas o segredo, como pontuamos anteriormente, não está apenas em fechar a boca, mas em como você reabre esse ciclo. O erro mais comum que observamos em pacientes que buscam o Nexo Saúde é a pressa. Aquela vontade quase incontrolável de compensar as horas de jejum com um volume excessivo de comida, muitas vezes carregada de carboidratos refinados, que acabam por causar um pico insulínico tão severo quanto uma montanha-russa.
Imagine que seu trato digestivo esteve em repouso, passando por um processo de limpeza e renovação celular profunda, algo que a ciência chama de autofagia. Quando você rompe esse estado com um choque de insulina, você interrompe abruptamente os processos regenerativos que estavam em curso. É como se você estivesse limpando uma casa minuciosamente e, antes de terminar, alguém entrasse com sapatos cheios de lama. Por isso, a escolha da primeira refeição é a sua ferramenta mais poderosa. Queremos priorizar alimentos que tenham uma densidade nutricional alta, sem disparar esse alarme no seu pâncreas. Pensemos um pouco mais sobre o papel das gorduras boas neste cenário. O abacate ou as oleaginosas, por exemplo, não são apenas calorias. Eles são veículos de saciedade e estabilizadores hormonais. Ao incluir esses elementos na sua primeira refeição após o jejum, você sinaliza ao seu sistema nervoso central que o combustível está chegando de forma lenta, constante e, acima de tudo, limpa. Isso elimina aquela sonolência pós-prandial, aquela característica moleza que a maioria das pessoas sente depois do almoço. Sabe aquele desejo de tirar um cochilo logo após a refeição? Isso não é natural. Isso é um sinal claro de que o seu corpo está lutando contra um excesso de glicose no sangue. Ao ajustar a sua estratégia de quebra de jejum, você descobre que é possível manter a mesma disposição às 3 da tarde, mesmo após ter almoçado. Essa é a liberdade que a ciência nos proporciona quando paramos de tratar o corpo como um depósito de combustível convencional e passamos a tratá-lo como o sistema biológico sofisticado que ele realmente é. Além disso, precisamos considerar a importância da hidratação estruturada. Durante o jejum, não é apenas a comida que está ausente, mas também uma série de eletrólitos essenciais que se perdem ao longo do dia, especialmente se o seu estilo de vida é ativo. O magnésio, o potássio e o sódio são os condutores elétricos que permitem que o seu coração bata e que seus músculos se contraiam. Se você quebra o jejum sem atentar para a reposição desses minerais, mesmo que coma a proteína perfeita, você ainda se sentirá cansado. A água que você ingere no estado de jejum deve ser, se possível, levemente mineralizada, para que seu corpo não precise buscar essas reservas nos seus ossos ou tecidos musculares. É um detalhe, mas como tudo no nosso metabolismo, o sucesso mora nos detalhes. Se você aplicar essas pequenas correções de rota, verá que a sua capacidade de concentração vai atingir níveis que você não sentia desde a juventude. Muitos perguntam se existe um padrão de horário fixo. A resposta curta é que o seu corpo responde aos ritmos circadianos, ou seja, ao ciclo do sol. O nosso sistema digestivo é naturalmente mais eficiente durante as horas em que a luz solar está presente. Tentar concentrar a ingestão de nutrientes durante o dia, permitindo que a noite seja um período de descanso digestivo absoluto, é uma das formas mais eficazes de otimizar a saúde metabólica. Quando você janta muito tarde e logo tenta dormir, seu corpo está ocupado demais processando a comida para conseguir se dedicar aos reparos noturnos, que são essenciais para a memória, para a regulação do humor e para a produção de hormônios como a melatonina e o hormônio do crescimento. Ao alinhar o seu jejum com o ritmo da natureza, você deixa de lutar contra a sua própria biologia e passa a surfar a onda do seu ciclo hormonal natural. Nesta fase da vida, após os 45 anos, o jogo muda. Nossas reservas hormonais naturais começam a declinar e a eficiência da nossa insulina tende a diminuir. É aqui que entra o papel estratégico do Nexus Saúde. Nós não estamos falando de dietas restritivas que você segue por um mês e abandona. Estamos falando de um protocolo de vida. O que você está aprendendo aqui é como se tornar o engenheiro da própria saúde. Quando você entende o porquê de cada nutriente, a escolha passa a ser consciente e, consequentemente, prazerosa. O prazer não vem da comida em si, mas da sensação de vigor que ela proporciona. É o prazer de acordar sem dores articulares, sem aquela névoa mental que obscurecia sua criatividade, e com a certeza de que seu corpo está trabalhando a seu favor e não contra você. Lembre-se sempre,
O seu corpo é o único lugar em que você mora durante toda a sua existência. Não negligencie a manutenção desse templo. A cada escolha, a cada final de ciclo de jejum, a cada copo de água mineralizada e a cada porção de proteína de qualidade, você está investindo em décadas de qualidade de vida. Não estamos tratando apenas de estética ou de números na balança, embora esses sejam efeitos colaterais excelentes. Estamos tratando de longevidade com autonomia, de poder brincar com seus netos se for o caso, de ter clareza intelectual para seus projetos profissionais e de manter a vitalidade que define a sua identidade. O caminho está traçado, a ciência explicou o mapa e as ferramentas estão à sua disposição. O próximo passo, aquele que realmente define o seu futuro, depende apenas da sua decisão de colocar em prática o que você acabou de aprender. A transformação não acontece no pensamento. Ela acontece na repetição diária de hábitos inteligentes. Quando você escolhe a saúde, você escolhe a si mesmo. Vamos continuar essa caminhada, focados naquilo que realmente importa: resultados reais, ciência aplicada e uma vida plena de energia. Estamos construindo algo muito maior do que apenas uma rotina alimentar. Estamos construindo a fundação de um futuro onde a idade é apenas um número e a vitalidade é a nossa regra constante. Continue observando as reações do seu organismo. Ajuste os ponteiros conforme a necessidade e nunca pare de buscar o conhecimento que te liberta. O seu futuro. Eu agradece por cada decisão acertada que você toma agora, nestes momentos decisivos onde o saber se transforma em ação.